Bom dia, queridos alunos do 8º ano A. Vamos a mais uma aula de geometria. Hoje vamos estudar polígono, que está no volume 2. Polígono é uma linha poligonal fechada simples. O polígono divide o plano em duas regiões sem pontos comuns, a interior e a exterior. Então, tem um plano alfa. Desenhei aqui um polígono e ele vai ter duas regiões, a interior, certo? E a exterior. Os polígonos são denominados convexos quando o segmento que une quaisquer dois pontos do seu interior estiver contido nele, certo? Então, se eu traçar unindo dois pontos, uma reta, qualquer dois pontos do seu interior e sempre estiver contido nele, caso contrário, são chamados de polígonos não convexos. Então, vamos a exemplos. Então, aqui, qualquer dois pontos que eu pegue dessa figura, e quando eu unir, a reta vai estar sempre dentro do polígono. Já neste outro, veja, se eu traçar uma reta unindo esse ponto com esse, parte da reta passa por fora do polígono. Então, quando isso ocorrer, a gente diz que ele é não convexo. Este ano, vamos trabalhar apenas com polígonos convexos. E vamos chamá-los simplesmente de polígonos. Então, não precisamos fazer referência que é um polígono convexo. A gente vai chamar simplesmente de polígono. Polígono regular. Um polígono é regular quando todos os seus lados são congruentes, ou seja, têm a mesma medida entre si. Então, vamos supor que eu tenho uma figura como um quadrado. Então, eu sei que todos os lados do quadrado têm a mesma medida. Então, eu digo que os lados são congruentes entre si. Então, toda vez que um polígono tiver todos os seus lados congruentes entre si, e todos os seus ângulos internos também congruentes entre si, então é o exemplo o quadrado, porque a gente sabe que o quadrado, todos os lados são de mesma medida e todos os ângulos internos medem 90 graus. Então, o quadrado é um exemplo de um polígono regular. Agora vamos ver a nomenclatura dos polígonos, certo? Então, a nomenclatura depende do número de lados. Então, o nome, vamos ver agora o nome dos principais polígonos, certo? Então, se eu tiver 3 lados, ele é chamado de triângulo. 4 lados, quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. 11 lados, undecágono. 12 lados, duodecágono. 15 lados, pentadecágono. E 20 lados, icoságono. Então, esses são os polígonos que têm nomes especiais. Os demais polígonos, eles não possuem nomes especiais e vão ser chamados pelo número de lados. Então, exemplo, se eu tiver um polígono com 13 lados, eu vou chamá-lo de polígono de 13 lados. Se eu tiver um polígono de 17 lados,
vou me referir a ele como polígono de 17 lados. Então, você precisa memorizar o nome desses polígonos, dessa tabela, certo? Que são os que têm nomes específicos. Se cair outro que não esteja nesta lista, é mais fácil, porque você basta contar o número de lados para dar o seu nome, certo? Então, é só se referir ao número de lados. Elementos de um polígono. Observe a figura ao lado, certo? Os elementos que o formam. Então, quais são os elementos que formam um polígono? Primeiro deles, os lados. São os segmentos que formam o polígono, ou seja, propriamente dito. No polígono ao lado, os lados são... Então, quais são os lados? AB, BC, CD, DE, EA, fechando o polígono. Então, lados é isso, é só pegar, certo? Esses segmentos de reta que formam o próprio polígono. Vértices são os pontos de encontro dos lados. No caso, o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D e o ponto E. Então, são os vértices. Ângulos internos são os ângulos formados por dois lados consecutivos. São os ângulos A, B, C, D e E. Então, esses 5 ângulos são chamados de ângulos internos. Ângulos externos são os ângulos formados por um lado e o prolongamento do lado consecutivo a ele, certo? Então, toda vez que eu pegar um lado e o prolongamento do outro, eu obtenho um ângulo externo. Nesta figura vai ser o ângulo E1, esse ângulo que está aqui fora, o E2, que é esse ângulo, o E3, o E4 e o E5. E, por fim, as diagonais, que são os segmentos que unem dois vértices não consecutivos do polígono. São os segmentos. Aí do ponto A, eu vou formar o AC e o AD. Aí do ponto B, eu posso formar BD e BE. Do C, CA, CE. Do D, DB, DA. E do E, EB e EC. Só que, se eu observar, eu contei 2 vezes cada diagonal. Então, não precisaria ter feito todos esses 10. Bastaria fazer AC, AD, BD, BE e CE. Por quê? Porque o AC eu já tinha contado, né? Então, o D, quando eu for fazer, eu já contei 2 vezes. Então, não precisa se referir à mesma diagonal 2 vezes. Número de diagonais. Para calcular o número total de diagonais de um polígono de N lados, podemos usar a fórmula. Então, vamos usar sempre esta fórmula. Diagonais é N lados vezes N lado menos 3 dividido por 2. Então, vejamos alguns exemplos. Vamos calcular o número de diagonais de um octógono. Se é octógono, pela tabela que a gente estudou, a gente já sabe que ele tem quantos lados? 8 lados. Então, substituindo na fórmula,
vai ficar diagonais igual. Aí o número de lados, 8 vezes o número de lado menos 3. 8 menos 3, dividido por 2. Resolvendo, vai ficar 8. 8 menos 3, 5. 8 vezes 5, 40. 40 dividido por 2, 20. Então, o octógono ele tem 20 diagonais. B. Qual é o polígono cujo número de lados é igual ao número de diagonais? Então, nesta situação, ele está dizendo que o número de diagonais é igual a n lados. Pela fórmula, eu sei que n vezes n menos 3 dividido por 2 é a fórmula das diagonais. Como d é igual a d, então eu posso igualar esse com esse. Então, fica n igual a n vezes n menos 3 dividido por 2. Como eu tenho n nos dois lados, eu posso cortar. Se eu corto, fica 1. Esse 2 está dividindo, ele pode multiplicar. 2 vezes 1, 2. O 3 está subtraindo, pode passar somando. Então, vou obter 2 mais 3, 5. Então, eu tenho que é o polígono de 5 lados. O polígono de 5 lados qual é? Usando a tabela, eu vou chegar ao pentágono. Então, o polígono cujo número de diagonais é igual ao número de lados é o pentágono. Vamos agora resolver um exercício, certo? Exercício. Determine o número de diagonais dos seguintes polígonos. A. Icosságono. B. Polígono de 16 lados. C. Polígono de 24 lados. E D. Decágono. Então, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão abrir o caderno de vocês, resolver essas quatro questões, o número de diagonais do icosságono, do polígono 16, depois do polígono de 24 e do decágono. Vocês vão resolver, então deem uma pausa no vídeo e em seguida resolvam no caderno. Quando terminar de resolver, aí vocês voltem para o vídeo, tirem a pausa e acompanhem a correção que eu vou fazer agora. Então, vamos à resolução. Letra A. Primeiro passo para fazer é lembrar que o icosságono ele tem 20 lados. Então, o valor de n é 20, porque ele tem 20 lados. Então, vamos jogar na forma. Diagonais é igual ao número de lados, 20, vezes o número de lados, 20 menos 3, dividido por 2. Substituindo, vai ficar 20 vezes 17 dividido por 2. 20 vezes 17 vai dar 340. Dividido por 2 vai dar 170. Então, o icosságono tem 170 diagonais. Vamos agora resolver o item B. O item B, ele pede para resolver o número de
diagonais do polígono de 16 lados. Como ele já deu, são 16 lados que tem o polígono. Então, você substitui na fórmula diagonais o número de lado 16 vezes o número de lado menos 3 dividido por 2. Então, vai ficar 16 vezes 13 dividido por 2. Posso resolver aqui ao lado. 16 vezes 13. 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 1, 3 com 1, 4. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. 4 com 6, 10, vai 1. Então, eu vou ter 208 dividido por 2, que vai dar 104. Então, a resposta da letra B, 104 diagonais. Item C. No item C, a gente tem polígono de 24 lados. Então, o valor de N, 24. Então, substituindo na fórmula, número de lados 24 vezes o número de lado menos 3 dividido por 2. Resolvendo, vai ficar 24 vezes 21 dividido por 2. Então, resolvo 24 vezes 21. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 4, 10. Vai 1, 504. Dividido por 2, vai dar 252. Então, ele vai ter 252 diagonais. Item D. Agora quer do decágono. Decágono, ele tem quantos lados? 10 lados. Então, são 10 lados. Se são 10 lados, então o número de diagonais vai ser o número de lados vezes o número de lados menos 3, dividido por 2. Então, vai ficar 10 vezes 7, dividido por 2, 70 dividido por 2, que dá 35. Então, a resposta, 35 diagonais. Com isso, terminamos a correção do exercício e a aula de hoje. Espero que todos tenham tido uma boa compreensão do assunto, certo? Espero que tenham um bom dia de estudo e até a próxima, pessoal. Um abraço, queridos alunos do 8º ano A. Na próxima aula, damos continuidade ao estudo dos polígonos. Até a próxima.